O Espiritismo é uma ciência, é uma doutrina, é uma maneira de viver a vida que quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe nada. Eu estava estudando alguns livros hoje pela manhã, revendo sobre a questão da reencarnação, e percebendo o seguinte: o espírito reencarnante, quando ele tem condições de discernimento, quando ele tem um mínimo de amadurecimento suficientemente capaz de avaliar alguma coisa, ele conversa com o guia ou o mentor espiritual dele, que vai falar sobre o grande planejamento reencarnatório para ele. Aquilo que está para acontecer logo em seguida. Existem milhões de aspectos de natureza científica que a gente não vai colocar aqui, até porque seria de difícil compreensão também. A questão do restringimento do perispírito e outras tantas falas. Do ponto de vista é, filosófico e doutrinário, a gente sabe que o espírito, se ele tem condição de falar alguma coisa, opinar alguma coisa, ele é convidado pelo seu mentor, pelos seus guias, a discutir o grande planejamento do que vai acontecer no desdobramento na vida aqui na Terra, no corpo físico. E, muitas vezes, esse trabalho é feito para que ele possa ter uma dimensão real das grandes lutas que ele vai enfrentar, das grandes dificuldades que ele vai ter que pegar pela frente, entre aspas. E muitas vezes ele pede que retire aquilo do planejamento porque ele ainda não se acha em condições do enfrentamento. Ele pede uma espécie de uma postergação daquele evento previsto naquele planejamento. Protelação. Imagine você que hora difícil, não é? Eu disse aqui em outro vídeo que a viagem de lá para cá é muito mais complexa do que daqui para lá. Daqui para lá, a maioria das vezes, a gente fecha os olhos, já abre e já está lá. Abre os olhos, não, não mais além. E não fisicamente, por favor. Me compreendam. Então, ninguém chega aqui sem ter uma noção mínima das provas que vai enfrentar, das lutas que vai ter que enfrentar. Principalmente quando esse espírito, quando você, amigo espírito, tem um mínimo de discernimento. Se for um espírito ainda atrasado, muito obnubilado, isso não é conversado para não criar maiores entraves. Aí muitas vezes acontece aquilo que nós conhecemos como reencarnação compulsória. É você embalar o cara e botar dentro do avião ou do ônibus para ele seguir a viagem dele, né? Muitas vezes o espírito encontra tantas lutas, tantas dificuldades no mais além, tanto sofrimento, que a espiritualidade, por um gesto de caridade, devolve ele de volta para a Terra em um primeiro corpo que está em preparação para que ele... sim, porque dentro do corpo ele tem esse consolo, esse conforto, uma espécie de um agasalho, né? Ele tem a amnésia temporária, que ele esquece tudo, nós esquecemos tudo que já vivemos em vidas pretéritas. Mas voltando ao ponto que eu quero chegar. Então você imagina você ir para uma guerra sabendo o que é que você vai enfrentar. É preciso muito equilíbrio, é preciso muito
amadurecimento, muito bem-querança, não é? Para poder dizer, eu aceito, eu quero. E é isso que a gente espera de todos nós. É isso que a gente espera do Espírito, que ele diga, eu aceito. Mas ele pode pedir, não, tira isso aqui dessa prova, deixa mais para frente, porque eu não iria resistir uma prova desse tamanho. Então, eu estou comentando isso com vocês para vocês entenderem que muitas vezes o erro que a gente comete na vida presente vai ter que ser reparado em algum momento no futuro, porque não fica nada sem o devido reparo, não fica nada sem ter que ser respondido, resgatado. Infeliz daquele ou infeliz daqueles que imaginam que na vida pode tudo, porque Deus aceita tudo. Deus aceita tudo, mas fica tudo gravado em nosso computadorzinho interior, chamado de consciência, que a gente não perde a consciência, a gente leva para a nossa vida inteira, como espírito imortal que somos. Então todas as nossas falhas, os nossos erros serão cobrados. E como é a melhor maneira de cobrar? Não ouvir. A melhor maneira de cobrar é a gente passar por aquela experiência que a gente fez alguém passar. É sofrer na pele aquilo que a gente é responsável por ter feito alguém sofrer na mesma pele. É por isso que o Galileu, o Mestre Jesus, veio ratificar, nos recomendar a obediência das leis. As religiões fazem gato e sapato, mas quem estuda veementemente Jesus, quem estuda com amor, com responsabilidade Jesus, compreende profundamente o que ele quer dizer em cada uma das suas falas. Não sairás daqui da terra, enquanto não tiver pago o último ceitil, o último centavo. Daqui da terra ninguém sai se não tiver redondinho, arredondado as pontas. Então, meu querido e minha querida amiga, a melhor coisa que nós temos é buscar a ética, buscar ser honesto, buscar ser bom, buscar ser grato, buscar ser um bom cristão, sabe? É uma coisa que às vezes a gente leva na brincadeira, mas até porque, volto a repetir, é uma redundância, as religiões as religiões são feitas pelos homens, não tem nada a ver com Jesus. E os homens são imperfeitos. Jesus não, Jesus é perfeito. É um espírito de escola, um espírito de primeira grandeza. Por isso é que eu recomendo tanto a todo dia. Vamos estudar Jesus. Vamos compreender Jesus. Não adianta malbaratar as coisas que ele falou, achando que está levando vantagem. Nós que assistimos aquela propaganda de Gerson, não é? Que ficou conhecido como a lei de Gerson, não é? Quem é que não quer levar vantagem em tudo, hein? Fome derby. Eu penso que nós já passamos desse tempo de querer levar vantagem em tudo. Devemos aprender a ter o discernimento para, na hora que estivermos sentados à mesa com o nosso mentor espiritual para uma reencarnação, a gente encare aquilo que a gente vai ter que passar com sobriedade, com coragem, com honestidade, com segurança. Em nós, em nossa consciência e nas leis maiores, porque ninguém fica desprotegido das leis, não.
Grande ledo engano quem pensa disso. As leis maiores, que são as leis de Deus. Onde é que está escrito as leis de Deus? Jesus perguntaram a Jesus. Desculpe, perguntaram aos Espíritos. E os Espíritos disseram, na sua consciência. Então a gente fica realmente de boca aberta, né? Mas temos que encarar a realidade como ela é. Não adianta querer fugir pelo descanteio, não. Tem que encarar. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração, em seu lar, em suas grandes decisões. Muita paz.